Olá, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao painel Utilizando a Tecnologia para melhorar as relações no trabalho, que faz parte da programação do movimento Maio Humanizado, pela humanização no trabalho. Meu nome é Priscila Meneghel, sou gerente de DH e Cultura em uma empresa de tecnologia no Rio Grande do Sul, atuo há mais de 20 anos na área de gestão de pessoas e mudança organizacional. E terei o prazer de mediar essa conversa com nossas duas convidadas especiais, a Daniele Taira e a Sônia Alves. Nada melhor do que elas para se apresentar e falar um pouquinho, né, das suas histórias, afinal de contas, também são patrocinadoras desse evento. Dani, por favor, é com você. Muito boa noite, muito prazer. Agradeço aí o convite. Sou a Daniele, sou sócia aí da Talentize ProResult, sou psicóloga, gestora de projetos, especialista em RH estratégico, mãe de um bebê de 1 ano e 5 meses, apaixonada por gente. E a Talentize nasceu para cuidar de pessoas, levar humanização e resultados. E aí, o ano passado conheci o Maio Humanizado, e esse ano é um prazer, né, ter a Talentize patrocinando aí o movimento, que com certeza vai ser tão lindo quanto o ano passado. Muito prazer, que seja uma noite deliciosa aí para a gente. Muito obrigada, Dani. Sônia, por favor, se apresente para o público. Boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer, pessoal, estar aqui hoje, participando desse painel, Movimento Maio Humanizado, né? Uma causa que a gente vê aí que é social, colaborativa e sem fins lucrativos e que tanto nos inspira, né? A olhar para o trabalho com mais humanidade. Eu acho que esse é o objetivo da gente aqui nesse movimento, né? Me chamo Sônia Alves, sou mãe de 3 lindos filhos, né? Mãe sempre acha os lindos, né? Os filhos lindos. Vovó de 4 netinhos maravilhosos, sou esposa e filha de um paizinho lindo e amoroso de 91 anos. Muito bom, né, gente? Bom, eu sou CEO da NexaMind, então uma empresa também de consultoria e treinamento, e apoiadora aqui do Maio Humanizado. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente estar junto para defender essa causa, que a gente acredita, sim, muito nela, né? Eu atuo há mais de 32 anos na liderança de grandes players de mercado. Eu sou formada em letras, pedagogia, administração e recursos humanos. Sou especialista em gestão de pessoas, executiva de negócios, análise comportamental e a cultura, né, e modelagem organizacional aí da Verusca. Master Coach e escritora nos tempos vagos, né? E eu sou apaixonada, gente, pelo desenvolvimento humano e organizacional. Então, desenvolver pessoas, né, estar com as pessoas, ver esse crescimento, eu acho que é muito importante, é o que me motiva, é o que me move, né? Então, para quem quiser nos seguir aí, o nosso Instagram é @SoniaNexaMind, né? Então, tudo juntinho aí para né, virem com a gente aí nas redes sociais. Eu quero agradecer aí o convite, a oportunidade, né, deste momento, de poder compartilhar essas reflexões sobre um tema que eu considero assim muito importante, vital, para o futuro que nós estamos construindo, né? Como a tecnologia pode e deve ser uma ferramenta realmente para melhorar as relações do trabalho, né? Nós vivemos aí, nós estamos vendo que é uma era de transformação digital acelerada, principalmente aí com essa questão da pandemia, né? A tecnologia ela invadiu, né? Nossos lares sem pedir licença, nossos escritórios, nossas empresas, né? E ela mudou a forma de como a gente interage. E o que eu percebo, meninas e pessoal, que nessas visitas, né, que a gente faz, que há um medo, um receio, né, das pessoas em relação à digitalização, que isso nos desumanize, né?
que nos torne aí apêndices de máquinas ou desses algoritmos que a gente tanto fala. Mas a nossa proposta aqui é que a gente pense e veja sobre uma outra perspectiva, né? Sobre tudo que nós vamos falar aqui agora e hoje. É que a gente veja a tecnologia não como um fim, mas como um meio, né? Para um trabalho mais humano. E eu acho que é isso que nós temos aqui como reflexão, né, para todos vocês. Não é isso, meninas? Muito bem, Sônia. Então, depois das apresentações realizadas, duas grandes parceiras aqui, nesta que é a penúltima live do mês, né? Antes da grande cereja do bolo, que é o encontro presencial, dias 29 e 30 em Itu. Aguardamos muitas pessoas para este que deve tomar um formato muito maior, e para isso, contamos com cada um de vocês. O Movimento Maio Humanizado nasceu para trazer consciência e soluções para tudo o que está nos desumanizando no trabalho. Justamente um ambiente onde deveríamos nos realizar, cumprir nosso propósito e transformar a nossa realidade. Este é um dos vários painéis. Na verdade, esse é o penúltimo painel, né, pessoal? Estamos aqui com uma baita responsabilidade, depois de painéis maravilhosos aí que ocorreram ao longo do mês de maio, sempre nas terças, quartas e quintas-feiras, das 8 da noite às 21h, com debates, reflexões extremamente enriquecedoras sobre a humanização das organizações. A realização sobre a humanização é um movimento da Academia de Transformação Organizacional. E contamos com empresas que acreditam nesta causa, assim como a empresa da Dani e da Sônia, né? Agradecemos especialmente a todos os patrocinadores e apoiadores. E, obviamente, que se as empresas aqui presentes ainda tiverem interesse em patrocinar, entrem em contato. Iniciem, então, essa causa conosco, né? Levantem a bandeira através do site www.maihumanizado.com.br. Mais informações serão disponibilizadas. E temos também as redes sociais, né? O Instagram, o LinkedIn e o próprio YouTube, com o perfil @maihumanizado. Bom, sem muitas delongas, né? Vamos para o nosso painel. E aqui eu quero trazer uma reflexão para você sobre o uso da tecnologia para melhorar as relações no trabalho, que afinal, graças à tecnologia, estamos cada uma em um canto do Brasil, né? Eu falo do Rio Grande do Sul, as meninas falam do Sudeste, e com certeza aí a gente tem muita gente espalhada por esse Brasil, tendo a oportunidade de assistir essa live maravilhosa, graças à tecnologia, né? Meninas e público, atualmente a tecnologia é parte fundamental dos ambientes de trabalho e ela impacta processos, resultados e principalmente as relações interpessoais dentro das organizações. Quando integradas de forma estratégica, ela pode potencializar a colaboração, ampliar a comunicação e promover mais engajamento entre as equipes. É sabido que o uso estratégico da tecnologia pode melhorar significativamente as relações de trabalho, desde que aliada à cultura organizacional e ao desenvolvimento desses colaboradores. Segundo uma pesquisa da Deloitte, de 2023, 70% das empresas acreditam que tecnologias colaborativas aumentam o sentimento de pertencimento. E a Gallup, também numa pesquisa realizada em 2023, mostra que feedback automatizado e contínuo por meio de plataformas digitais eleva em 30% o engajamento dos times. Sônia, eu vou começar com você. As nossas perguntas maravilhosas. E, por favor, Dani, fique à vontade para interagir, assim como o público também. Na tua visão, na tua experiência, Sônia, como a tecnologia tem mudado a dinâmica das relações interpessoais no ambiente de trabalho? Pri, e todos que estão nos assistindo aqui, Dani, né? A gente percebe, né, nitidamente que a tecnologia ela tem provocado mudanças profundas aí nas relações interpessoais, dentro e fora das organizações, né?
E ela é uma linha muito tênue, né? A gente tem ali as facilitações, né? Mas a gente também tem os cuidados que a gente precisa tomar, né? Com a tecnologia. Então, a gente tem a comunicação instantânea, né? Que muito ajudou as empresas através de e-mails, de chats, de videoconferências. Quanto que nós, das empresas, e nós também, ganhamos com tudo isso, né? O quanto que a gente otimiza a questão de tempo e até de recursos, né, para a gente estar nos reunindo, para a gente estar aí ampliando conhecimentos, né? Então, isso daí nos ajudou muito. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado com essa comunicação digital para ela não gerar mal-entendidos, né? E que a gente vê que causa, muitas vezes, né? A ausência do presencial, do contato, da expressão, né? Às vezes, uma fala, às vezes uma informação, da forma que ela é colocada, ela pode ser mal interpretada. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem básico, né? Quando a gente vai gerar um e-mail, por exemplo, e a gente coloca letras maiúsculas, né? Tudo escrito em maiúsculo, né? De repente, não foi a nossa intenção de passar uma impressão de agressividade, mas a pessoa que está do outro lado, ela interpretou dessa forma, né? Então, veja como a gente leva a várias interpretações, né? Que às vezes não era aquilo que você queria passar. Então, a falta desse contato presencial, das expressões, elas acabam causando, às vezes, mal-entendidos, né? Mas nós temos aí a colaboração remota, que é um ponto positivo também, né? Que é o uso das plataformas digitais, que elas permitem aí, sim, essa flexibilidade da diversidade das equipes, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, empresas de educação, né? Eu trabalhei numa empresa de educação na época da pandemia, e como foi, assim, legal as ações que nós tivemos, porque nós conseguimos fazer os congressos trazendo pessoas de nomes e renomes internacionais, que se fosse no presencial nós não conseguiríamos trazer. Você vê como a gente consegue aí otimizar, né, reduzir custos e expandir, né, porque o Brasil inteiro, o mundo inteiro poderia estar ali assistindo, né, aquele momento, né, aquele congresso que nós fizemos. Mas também a gente precisa tomar muito cuidado com essa colaboração remota, porque a gente trabalha em equipes, né, a gente trabalha com aplicativos, ferramentas que dá para a gente trabalhar de forma colaborativa, mas também é uma linha tênue. Nós precisamos trabalhar de uma forma que não gere uma sensação de isolamento, principalmente no trabalho remoto, né? Que essas pessoas não se sintam isoladas, né? Que exista essa conexão entre os colegas, né? E é o trabalho muito flexível, isso é um ponto positivo. Mas a gente também tem que entender o momento que a gente tem que fechar o computador e falar assim, agora meu expediente acabou, né? Porque isso acaba sendo muito difícil muitas vezes. Eu entendo que a gente fica com aquela sensação, pelo menos eu sentia, não sei se alguém aqui, né, que está nos assistindo, também teve essa mesma sensação, de que eu fechar o meu computador, de repente, para eu almoçar ou para eu tomar um café, eu não estava cumprindo, né, com a minha obrigação, eu estava ali conectada, porque era uma reunião em cima da outra, eu precisava fazer. Então, essa questão do tomar cuidado com essa sobrecarga, que às vezes a gente mesmo atribui para a gente, né? E essa questão da tecnologia, ela nos ajuda também na automação das tarefas repetitivas. Então, o que eu posso automatizar, eu vou automatizar. Para quê? Para sobrar tempo para eu fazer reuniões com o meu time, para eu, né, praticar a minha escuta ativa, para eu realmente me dedicar ao humano. Então, o que é tecnológico, a gente deixa lá a automatização, a gente deixa para essa parte fazer, para que eu possa desenvolver atividades mais criativas com o meu time, eu ser mais humana, eu ser mais parceira, né, eu estar mais junto com o meu, né, com o meu colega, com o meu colaborador. Então, acho que isso é muito importante. Então, é fundamental que a gente entenda que o uso da tecnologia nas empresas, eles sejam guiados realmente por uma intencionalidade mais humanizada,
né, para que ela seja realmente uma aliada no fortalecimento das relações, e não a gente perder o tom e isso se tornar um fator de distanciamento. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Muito, Sônia. E o como é difícil a gente se desconectar, porque parece que estando trabalhando remotamente, o nosso nível de responsabilidade triplica. E você, Dani, qual é a tua visão em relação, né, ao uso da tecnologia no ambiente de trabalho? Que experiências você já passou? De que forma você consegue contribuir aí conosco? Eu ouvi na Sônia aqui, né, falando, eu sempre falo que nós viemos de uma geração, né, que a gente ia até a mesa da pessoa para conversar, né, e a escrita, muitas vezes, em vários aplicativos que hoje nós temos, né, ela é uma lei fria, né, e às vezes a gente está na correria, todo mundo, né, vive nessa loucura aí do dia a dia, e às vezes você convive tanto com a pessoa, né, falo por causa das meninas, né, que eu convivo lá, às vezes você tá nem bom dia, tudo bem, tudo bem, tudo bem, e sai falando, e fala, meu Deus, atropelei a pessoa. E a lei fria, né, porque às vezes a gente esquece do bom dia, e daí, como que você tá? Que não acontecia antes, né, no nosso presencial, né, então a gente vê, né, que ao longo dessa jornada, né, o quanto a tecnologia nos trouxe aceleração, né, eu vejo que é uma tendência linda, né, para o mercado, e a gente também viu o quanto ainda os humanos estão ainda se adaptando, né, quando a gente olha para grandes potências, né, grandes empresas aí em nível mundial, voltando a alguns modelos presenciais, né, por conta desse desconectar, né, quando a Sônia falou, né, como que eu crio essa interação de volta, como que eu não me isolo, nós viemos do universo de pandemia, né? Então a gente já estava isolado, né? A gente tinha medo de falar bom dia para o vizinho pela janela, né? E eu vejo, né, que a chegada dessas plataformas, né? Então quando a gente vai olhar, a gente tem, sei lá, o Teams internamente na empresa, um Slack da vida, né? Em algum momento nós tivemos o Skype, algumas pessoas pegaram o Pandion, enfim, né? Nós tivemos várias ferramentas porque ela foi evoluindo, né? Então a gente tem essa proximidade, o que eu sempre vejo, né? Existem alguns segmentos de mercado, não sei o pessoal que está aqui, né, de que segmento que atua aí, né, por natureza de cliente, eu sempre falo, né, e é muito que a Venusca também traz, né, a questão cultura. Como que a gente acultura algumas naturezas de negócio, essa comunicação digital, né, às vezes a gente está lá com um cliente, aí alguém fala assim, mas eu já mandei mensagem. Aí você fala, tá bom, né? Mas e o que mais? A pessoa não leu, tem 2 dias, você não ligou. Então eu vejo que é muito delicado, né? É uma linhazinha tênue do estamos chegando, né? Com várias tecnologias e plataformas e tudo mais. E como a gente está preparando o nosso time, né? Ou como a gente está preparando a nossa liderança para se comunicar através dessas plataformas digitais. Né? Então, quando a gente entra com um cliente, a gente sempre fala: olha, em alguns segmentos a gente fala, ainda funciona algumas coisas visuais, né? Por quê? Porque a gente não passou por um processo de aculturação, né? E eu sou uma gestora de projetos, então eu amo, né, tecnologia, plataformas, enfim, né? E quando eu vi aqui a Gi, né, Giovana falando, é como se eu tivesse, o trabalho estivesse nas mãos, né? Como que a gente desliga? Né? Então, eu amo todas as plataformas de comunicação, de gerenciamento de projeto, um Trello, enfim, né? Mas é como se a gente tivesse 24 horas ligado, né? De pensar no começo do trabalho, né? Quando a gente entrou no mercado, a gente parava às 18, né? Ou às 20, enfim, mas você desligava o computador, ele nem ia mais com a gente, né? Hoje em dia o computador tá junto, o WhatsApp, o SMS, vai todo mundo, né? Você fala, e daí qualquer coisa, manda mensagem, chama em todas as plataformas. Eu sempre falo muito, né, meninas? Eu não sei como que é a experiência de vocês, mas usar com sabedoria, né? E humanização, né? Porque tem uma geração nova que, né, veio com um chip alterado, que a gente está se adaptando a eles,
E tem uma geração que nós estamos no trânsito deles, né? E como que a gente ensina também essa outra geração a consumir tecnologia e deixar eles fazerem parte, né, do negócio. Eu acho que para mim esse é um grande desafio, né? Usar a tecnologia para falar, gente, todo mundo aqui junto, né? Perfeito, Dani. Dependendo do segmento, gestão à vista é o que vai funcionar. Por mais que a gente fale do uso de tecnologias, é o que eu falo muito, né? A tecnologia, ela tem que ser a segunda forma de comunicação. De preferência, o olho no olho, o contato por telefone, se a pessoa estiver em outra região, né? Mas se estiver no mesmo ambiente, vamos lá, vamos, né, conversar, dar um abraço, reenergizar, porque muitas vezes é isso que a pessoa está precisando, né? A gente tem um desafio grande que é o desaprender o que a gente aprendeu, a nossa geração, para aprender o que a nova geração tem a nos ensinar, mas humanizando muito, né, as nossas relações. Na empresa onde eu trabalho, um dos pontos que, né, nós identificamos foi o uso das ferramentas no momento de férias. As pessoas saíam de férias, mas não saíam de férias. Então, olhando realmente para essa questão mais humana, cuidado com a saúde, a preocupação de que os nossos colaboradores de fato ficassem de férias com as famílias, né? Aproveitando o seu momento, nós adotamos uma política. E essa política vale para todo mundo. Então, no momento em que você solicita as suas férias para o seu gestor, a nossa área de departamento pessoal, ela encaminha um e-mail muito amoroso, assim, para o teu gestor, com cópia para você, informando que, assim como você vai sair de férias, as tuas ferramentas corporativas também vão. Então, você não tem acesso a nenhuma ferramenta. Durante o dia que você estabeleceu, né, conforme a tua modalidade de contrato, não adianta querer espiar para dentro da empresa. Você vai ficar de férias. E aí você tem aí a responsabilidade de deixar um colega preparado para dar sequência nas suas atividades, né? E quando você volta, aí sim, aí você volta com muito e-mail, mas também é gostoso aquela sensação de que, poxa, consegui realmente sair, curtir, dar atenção para minha família, porque isso faz parte de uma cultura humanizada. A ferramenta corporativa, ela realmente, né, faz parte do nosso dia a dia, seja o Teams, seja o Slack, seja a Trello, bom, seja a ferramenta que a gente for utilizar, mas eu também tenho que entender que eu sou ser humano, que eu preciso descansar. A empresa não vai deixar de crescer porque eu saí de férias, muito pelo contrário, né? Então aqui a gente tem essa política. E assim, o primeiro ano foi um pouquinho assustador, né? As pessoas não entenderam muito. Opa, como assim? Não é normal. As empresas não, né, não praticam isso, sim, mas aqui a gente pratica e de verdade a gente leva muito a sério, né? Então hoje algumas pessoas comemoram, poxa, está chegando as minhas férias, as minhas ferramentas vão sair de férias também, ninguém vai me achar. Bom, meninas, vamos lá. Falamos então um pouquinho sobre a importância, falamos sobre ferramentas corporativas, mas de que outras maneiras, né, a tecnologia pode ser utilizada para promover uma inclusão e diversidade nos locais de trabalho, né? Dentro das experiências de vocês, de que forma que a gente pode ter um olhar humanizado para essa inclusão tecnológica? Sônia? Então, eu vejo aí que a gente pode utilizar, né, muito da inteligência artificial para nos ajudar nessa questão, né? E a inteligência artificial, ao contrário do que as pessoas dizem, né, que agora eu não preciso mais estudar, né, como nós estávamos comentando, né, porque a inteligência artificial vai me trazer todas as respostas. Não é isso, né? Se eu não souber sobre o que eu estou falando e fazer a pergunta certa para ela, dar os dados e as informações das quais eu preciso, eu não vou ter, né? Então, eu acredito muito que a inteligência artificial ela nos ajuda sim aí na questão da inclusão, né? Quando a gente consegue desenvolver
aplicativos ou mesmo ferramentas, né, que elas consigam ali trazer dados, informações, né, que sejam objetivos, que não tenham uma subjetividade para que a gente esteja trabalhando ali com o nosso colaborador, com o nosso colega, né? Eu acho que ela também nos ajuda muito na questão da acessibilidade. Então, a gente tem aí tecnologias assistivas, né? A gente tem aí leitores de tela, a gente tem legendas automáticas, comando por voz. Então, são aí ferramentas, né? E recursos que a gente tem dentro da tecnologia que nos ajuda aí na questão da inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu acho que a gente tem um avanço muito bacana, né? Nós também temos a questão da educação corporativa, que acho que nos ajuda muito nessa inclusão, né, trazendo aí a democratização de acesso à informação, que fomenta a conscientização, né, a educação, o desenvolvimento, né, das pessoas. Acho que nunca nós tivemos disponível nas nossas mãos tanto conhecimento como agora, né? Quantos cursos estão aí disponíveis, né? As empresas estão investindo muito nas universidades corporativas para esse desenvolvimento, né? Então, as empresas que trabalham aí com PDI, então já colocam esses, né, todas essas ferramentas de desenvolvimento na mão dos seus colaboradores. Então, eu acredito sim que quando toda essa gama de ferramentas que a gente tem de inclusão e diversidade, aí, utilizada com essa intenção e responsabilidade, tudo se transforma aí em ponte realmente para um ambiente diverso, né? Um ambiente que seja acessível, um ambiente que seja realmente verdadeiramente humano, né, que se preocupa realmente ali com as pessoas, com o desenvolvimento, com o bem-estar dessas pessoas, né? Acho que isso é muito importante. A gente estar ali realmente avaliando o tempo todo, né, até que ponto a tecnologia está sendo saudável dentro da empresa, né? Que a gente possa monitorar isso através dos pulsos, através, né, de dinâmicas, de ferramentas, de forms, né, de pesquisas, que a gente possa estar tendo esse levantamento e realmente a gente agir, né, de forma mais humanizada. Perfeito, Sônia. E a Renata, ela traz, né, aqui nos comentários que é preciso um pouco de inteligência para usarmos a IA. E sim, é verdade, Renata, porque quem alimenta a IA somos nós. E se a gente não tiver o mínimo, né, de inteligência humana, nem a máquina vai conseguir entender o que a gente está querendo traduzir através dos prompts, né? Então, é importante ler, é importante estudar, é importante se atualizar, né? Porque quanto mais conhecimento nós temos, melhor é a forma como a gente escreve. E eu não posso simplesmente pegar, julgar palavras na IA e aceitar o que ela me traz de resposta. Eu preciso realmente ter uma massa crítica. Será que aquilo que eu estou querendo entender através de uma IA é o correto? Nem sempre, né? Eu preciso realmente, a cada interação com a IA, fazer uma checagem para ver se realmente o que ela me traz é uma resposta adequada para aquilo que eu preciso. Cada vez mais as empresas estão se atualizando, nós temos aí excelentes plataformas de inteligência artificial, mas nós precisamos saber utilizá-las de forma correta, né? Dani, e quais são os desafios mais comuns quando implantamos novas tecnologias em equipes com diferentes formações técnicas, né? Esse é um grande desafio que a gente encontra, né? A gente está em algumas empresas, as meninas falam, olerite, né? Tudo. Gente, vocês não sabem o que é uma máquina, não, né? Impressora matricial, hein? Não. E a gente veio disso, né? Eu sempre falo que a nossa vivência nos conta, né? Nessa evolução. A resistência à mudança é uma delas, né? Então, quando a gente
brinca, né? Entregar o olerite, né? Imprimir o olerite, entregar o olerite. Essa é uma grande questão, né? Por quê? Porque daqui a pouco ele começou a ser digital, né? Ele veio impresso de uma empresa, né? De uma empresa, daqui a pouco ele estava digital na máquina do banco, daqui a pouco não tem mais. É uma evolução, né? E como os profissionais muitas vezes falam assim, não, lá vem de novo mudar essas ferramentas. Lá vem, olha lá, ó, esse povo do TI, né? Nossa, esse povo do TI traz umas tecnologias que eu não entendo nada. Né? Por quê? Porque assusta, né? Quando a gente fala, quando chegou o chat GPT, né? Todo mundo, ai meu Deus do céu, o que é isso? Meu celular já me escuta, que eu falo bicicleta sem meu celular na mão. Eu abro o celular, daqui a pouco é uma promoção de bicicleta, né? Por quê? Porque ela vai nos assustando, porque a gente não sabe o que vem depois, né? Então, é sempre um mistério o que vem, né? Então, essa resistência, às vezes, à mudança é de insegurança, é do desconhecido. Na verdade, tudo que é desconhecido nos gera um friozinho na barriga, pelo menos, né? Quando a gente ia começar lá a paquerar, né? A gente estava conhecendo a pessoa, e a família e tudo mais. E a tecnologia, ela não é diferente, né? E quando a gente pensa, né? Quando eu vi a Sônia falando, né? Dessa inclusão, né, tanto das pessoas com alguma deficiência e como as pessoas que não tiveram acesso a nenhuma formação, né? Essa é uma grande questão. Como que a gente capacita essa galerinha, né? Quais ferramentas, o que está chegando, ou ter esse olhar de será que do que eu estou falando todo mundo, né? Já viu, já experimentou, né? A gente brinca aqui na consultoria, né? Já sentiu o cheirinho disso? Porque muitas das coisas é uma realidade muito distante da gente, né? Sei que a Sônia tem umas experiências também, né, de empresas que estão num processo, né, de profissionalização, que estão mudando cultura, e essa é uma questão, né, de como que a gente integra o que já existe, né, eu brinco que a gente vai contando as histórias que a gente foi vivenciando, e como que a gente integra, né, o que já tem lá com o que está chegando, né, Sônia? Exato, é isso mesmo, né? E assim, Dani, ouvindo você falar, eu fico aqui pensando, né? Porque a gente tem a desigualdade de habilidades digitais, até por conta da questão da multigerações que a gente tem dentro da empresa, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, porque tem aqueles que têm mais facilidade, que dominam mais essas ferramentas, e tem aqueles que enfrentam um pouco mais de dificuldade, né? Porque não é dessa geração que nasceu na tecnologia, né? Mas a gente também enfrenta essas desigualdades nos próprios nichos, né? Nos próprios setores, né? Dentro do mercado. Então, nós, enquanto RH, nós temos que ter esse olhar mais personalizado, eu vou dizer assim, vou utilizar essa palavra, né? Que a gente entenda o momento daquela empresa, porque é a cultura dela. E nós precisamos, então, inserir, ou mudar, ou transformar esta cultura, né, para que ela se adeque, porque eu sempre falo para as empresas assim: olha, o que te trouxe até aqui não é o que, de repente, vai te levar até o futuro. Né? As coisas mudaram, nós precisamos também mudar, né? Nos adequar ao que está acontecendo. Né? Então, desenvolver essa nova, né, cultura, essa nova forma de fazer, essa nova forma de ver, né, o mundo do jeito que ele está hoje e que as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né? A gente pega, por exemplo, uma plataforma. Essa plataforma a gente aprendeu ela hoje, amanhã você vai utilizar, ela tem outras ferramentas ali dentro que já mudou o lugar onde você era um botão, agora já não é mais aquele botão, é outro, né? Então você tem que estar o tempo todo aprendendo, né? Então é algo que é aquilo que você falou, né? Te tira da zona de conforto o tempo todo. Você não fica mais em zona de conforto com a tecnologia, não é isso? Então precisa entender realmente, e tudo isso, gente, começa com as lideranças. Não adianta a gente
desenvolver um trabalho com as equipes se a liderança, né, não estiver ali junto, né, não comprar a ideia e vender a ideia para essa equipe, né? Então, eles precisam ter muita consciência daquilo que a gente está implementando e querer implementar, né? Acho que isso é muito importante. Sabe o que que eu vejo também, né, Sônia, você deve acompanhar também nos seus clientes, né, e a Pri também aí, ainda mais uma empresa de tecnologia, né, gigante aí. Com tanta aceleração, né, o como que, por vezes, as empresas não estavam prontas até por questões de segurança, né, quando a gente veio falando, né, dessa evolução de trabalho, como a LGPD, né, começou a iniciar, a gente, especialmente em pandemia, a gente viu algumas questões de sequestro de dados, né? A gente antes só via sequestro de pessoas, né? E aí as pessoas pediram resgate dos dados que tinham, né, sido invadidos de grandes empresas, né, corporações gigantescas, por estarem invadidos. Por quê? Porque não estavam seguros ainda, né? E eu sempre falo, né, que a tecnologia é uma benção, né? Se ela for usada, né, como diz a Pri, com sabedoria, né? Porque quando a gente usa para algo negativo, né, ela também pode compartilhar dados que a gente não gostaria, a gente precisa preservar a empresa, né? Então, quando a gente olha muitas vezes para essa liderança, né? E aí o Joás aqui falou, né? O maior desafio é o processo de convencimento dos colaboradores, quanto à direção ainda à resistência. Por quê? Porque é um processo de comunicação, né? A gente sempre fala que a máxima é o óbvio precisa ser dito, né? Então, o falar, a gente fala assim, nossa, mas o RH fala, né? O RH fala, gente, a gente enche o saco às vezes. Por quê? Porque é um processo de mudança de cultura, né? É um processo de ensinamento, de adequação, de evolução mesmo de negócio, né, meninas? Exatamente. Acho que a gente precisa mostrar os benefícios, né? Muitas vezes a mudança ela traz todo um aprendizado novo, né? Ela traz eu parar de fazer o que eu fazia para fazer, e às vezes tem um recomeço, né? Um retrabalho para que você consiga acertar, né? E a pessoa fala, poxa, mas eu vou ter que fazer isso de novo, não é? De novo, mais uma vez, eu tenho mais trabalho, isso daí não é para facilitar, está me trazendo mais trabalho, mas o que ele precisa entender é que esse trabalho ele vai trazer benefícios, ele vai fazer uma vez só, talvez, né? Se é no caso de um sistema novo, de alimentar esse sistema, né? Mas quais os benefícios depois que ele vai ter? Então, eu acho que essa comunicação, e você trouxe um ponto muito importante, Dani, no meu ponto de vista, né? Que o óbvio ele tem que ser dito, né? Porque às vezes a gente acha que o pessoal sabe, não, preciso falar, preciso ver se ela realmente sabe conferir, né? Se ela entendeu a proposta. E além disso, eu acho que a participação, sabe? Os colaboradores se sentirem pertencentes àquela mudança, né? Eles se sentirem parte daquele processo. Eu acho que quando a gente tem esse sentimento, essa sensação, poxa, eu contribuí para isso, eu colaborei para isso, eu me sinto mais motivado em realizar, né? E isso eu acho que é também um trabalho de humanização, né? Eu estou trazendo, eu estou buscando, eu estou perguntando para o meu colaborador ali para que ele possa contribuir também com aquilo que a gente está querendo proporcionar, a mudança que a gente está querendo fazer. Então, eu acredito sim que essa comunicação é muito importante. E quando você traz, Dani, a questão da segurança e privacidade, eu vejo muito também que a gente tem que trabalhar muito a questão da ética profissional, né? Porque nós temos aí nas mãos informações, né, sigilosas muitas vezes, né? A gente trabalha com dados, com números, né, com informações importantes da empresa. Então, a ética é um valor assim fundamental, né, para que a gente possa trabalhar aí com os times, né, a liderança fazer, né, um trabalho mostrando a importância desse sigilo, dessa segurança e dessa privacidade das informações, né? É isso mesmo. Tem até, eu não sei como que é o nome, tá? Tem um CD Virtuan aqui,
que a Isabela Camargo fala, né, que precisa ter o contrato de trabalho bem definido, precisa entender que após determinado horário você não estará mais disponível e não responderá e-mails, né? E isso é muito que a gente está falando, né? Algumas resistências, né, que a gente vem encontrando, né, e, né, você deve estar encontrando aí também, né? Muitas vezes a resistência, porque, poxa vida, mais um item, né, para que eles tenham acesso a mim, mais um item para ele me monitorar, porque a comunicação, às vezes, né, olha, mais um item aqui, preenche aqui, porque agora tem aqui um timesheet, agora eu vou controlar teu horário, as suas entregas, né, porque é o que o Bruno Baldi trouxe antes, né, precisa ensinar a liderança a fazer log-off, né, nós precisamos, como colaboradores, né, aprender a desligar, né, e a liderança também, porque muitas vezes, né, eu acho que isso é um ponto para a gente colocar, sempre para a gente refletir aqui, né, para quem está aqui. Qual é o limite entre isso, né, entre tecnologia e entre essas relações humanas, né, Pri? A gente tem que ter muita clareza, né, do projeto que nós vamos engajar os nossos colaboradores, os nossos times. Quanto mais fluida for a comunicação e transparente, mais engajados eles se tornam. E a tecnologia, ela deixa de ser o bicho-papão, o monstro da mudança, e se torna uma aliada. Porque ela não é o início e ela não é o fim. Né? A gente jamais vai substituir o ser humano pela tecnologia, a gente não tem como. Né? Nós precisamos das pessoas. Hoje, nós precisamos realmente olhar para quem está fazendo parte das nossas equipes e desenvolvê-las. Falar, sim, o RH fala por demais, é necessário, como bem dito pela Dani, o óbvio precisa ser dito e reciclagens precisam ser feitas, porque a tecnologia se atualiza com muita facilidade. Né? Então, se nós temos toda uma programação de desenvolvimento, um plano estruturado de comunicação, nós precisamos incluir nesse plano estruturado um PDCA, porque eu vou realmente precisar voltar em alguns pontos para reforçar com quem já passou por aquele projeto, por aquele processo, por aquela metodologia, mas eu preciso ensinar os novos entrantes, porque as empresas crescem, né? Pessoas passam para novos projetos, mas sempre trazendo esse olhar humanizado. A tecnologia ela é importante, sim, mas jamais vai substituir o ser humano. O Renato acabou de falar aqui, né, Pri? Renato, a resistência à tecnologia muitas vezes é por medo de perder o emprego, né, e que não virá para ajudar. É uma grande... É um monstrinho, né, que não vira parceiro, né? E eu acho que é importante a gente frisar isso nas empresas, né? Que não é sobre substituir pessoas por robôs, né? Mas sobre redefinir realmente o que significa ser humano no trabalho, né? Então, é sobre valorizar realmente e desenvolver a empatia, a colaboração, a criatividade, né? A capacidade de resolver problemas complexos, né? A inteligência artificial, o robô, não vai saber fazer isso. Isso somos nós que pensamos, que analisamos de forma crítica, como a Priscila trouxe aqui já. Né? Então, são habilidades que a tecnologia não possui, não vai substituir, mas ela pode amplificar aquilo que a gente está fazendo. Né? Então, eu acho que é sobre isso, né? É sobre redefinir realmente o que significa ser humano no trabalho. Eu acho que é sobre isso. Encontrar o equilíbrio, e a gente precisa encontrar esse equilíbrio junto das lideranças. Nós precisamos, de fato, ter sponsors muito fortes que comprem conosco, né? Esse movimento, esse olhar. Automatizar é necessário. Quanto mais a gente automatiza processos que consomem o nosso tempo, mais tempo nós temos para, de fato, cuidar das pessoas e deixá-las a par de quais são os objetivos da empresa, o que a gente espera. Sônia, o que eu espero de você? O que você espera? Dani, aonde você quer chegar? Se eu ficar o tempo todo, né, num trabalho muito operacional, eu não vou conseguir engajar ninguém do meu time, porque as pessoas carecem de verdade de um olhar, de um feedback, de um acompanhamento. E isso independe da senioridade. Todos nós queremos nos sentir
pertencentes. Por isso que nós precisamos olhar a tecnologia de forma positiva. Posso automatizar? Posso? Devo? Mas a minha equipe não está preparada. Bom, vamos lá, vamos entender que cultura é essa, que ferramentas eles precisam. Daqui a um pouco eu começo de uma forma muito simples, a gestão à vista mesmo, é papel colado na parede, é quadro, até chegar um momento, de fato, de automatizar. Mas para isso a gente vai montar um plano estruturado de comunicação, o envolvimento de todos que farão parte daquele projeto, sempre reforçando a importância e os benefícios dessa automatização para que cada vez mais tenhamos disponibilidade para cuidar das pessoas. Hoje a gente tem que ter um olhar 80-20, 70-30. E o 70 é para as pessoas. Porque tu pode ter o melhor processo, as melhores ferramentas. Se a gente não olhar para as pessoas, nós vamos perdê-las. Porque o mercado, ele está aquecido, independente da área em que a gente atue. Tenho certeza que a Dani, na consultoria dela, sofre muito para contratar pessoas. Assim como a Sônia também, o que não é diferente da empresa onde eu trabalho de tecnologia. E o que mais as pessoas perguntam hoje é sobre a cultura. Que cultura é essa? Que empresa eu vou fazer parte? Eu realmente vou ter alguém que vai me acompanhar? O quanto a tecnologia vai me favorecer? Processos são necessários, a gente não pode abrir mão deles, né? Governança tem que ser o mais forte possível. LGPD está aí, mas o olhar humanizado para as pessoas, isso nós não podemos perder. Independente do porte, independente da localização geográfica aonde a gente esteja. Precisamos cada vez mais de líderes atuantes, que engajem, que transformem, que queiram, de fato, apoiar a transformação, não só da organização, mas do próprio colaborador, porque todo mundo sai ganhando. Isso mesmo. Bom, meninas, e como assegurar que a tecnologia, então, não substitua, né, as pessoas no ambiente de trabalho, nas nossas relações de trabalho? Será que existe alguma fórmula mágica? Seria bom, né? E Sônia? Pois é. Mas eu acredito assim, Dani, que a gente precisa, né, como você falou, né, o óbvio tem que ser dito. Então, deixar claro os objetivos, né, o objetivo de cada ferramenta que vai ser implementada, né, a gente reforçar principalmente os valores da organização. Então, o que é essa nova ferramenta, o que nós estamos implementando dentro da organização, como que ela vai contribuir para fortalecer a cultura da empresa? Né? Então, não deixar que os valores se percam perante esta tecnologia. Né? Acho que a gente precisa valorizar muito, né? Como é a cultura, como que quais são as minhas atitudes na organização mediante essa tecnologia que está sendo implantada ou implementada, né? Então, como a Pri já disse, né, a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre os recursos digitais e a convivência real, porque ela é indispensável, gente. A gente precisa ter a hora do café para trocar as informações. Quantas ideias não surgem na hora do café, né? Nas trocas, no almoço, né? Então, isso é tudo muito importante. Então, é a gente não perder, né, esse foco. E eu acho que, sim, as empresas precisam cada vez mais investir nas soft skills, né? Então, investir na questão da empatia, na questão da escuta ativa, na questão da comunicação, porque é isso que vai garantir as relações humanas, né? É isso que faz com que as pessoas se mantenham vivas dentro da organização, né? Que elas se coloquem assim de forma pertencente nesses ambientes, né? Que estão cada vez mais tecnológicos. Então, a gente não pode deixar isso se perder, né? Essa questão que nós comentamos, né, no começo, a questão de um bom dia bem dado, um abraço quando a gente chega. Então, para vocês terem uma ideia,
Quando a gente voltou da pandemia, na empresa que eu trabalhava, vou dar um exemplo, eu queria ver se alguém passou por isso também na empresa que vocês trabalharam, ou que vocês trabalham, se alguém passou, levanta a mãozinha aí. Chegamos ao cúmulo, gente, da gente estar assim tão focado, né, na questão da videoconferência, que passou-se a ser de forma híbrida o trabalho. Então, a empresa dividiu. Então, de segunda, quarta e sexta, alguns estavam na empresa, outros estavam home office, né? E aí tinham reuniões, porque foi uma febre de reuniões, né? Eu acho que a empresa entendeu que para verificar, né, para controlar se o profissional estava realmente trabalhando, era reunião, então era uma reunião atrás da outra. Só que nós chegamos ao cúmulo de estar dentro da organização, cada um na sua baia, fazendo videoconferência. Entende? Então, cadê o humanizado? Cadê o humano? Cadê a troca? Né? Cadê o olho no olho? Né? Esse contato? Não tinha. Então, a gente perguntava assim, bom, mas se é para eu ficar vindo na empresa e estar numa videoconferência, por que eu tenho que vir para a empresa? Ficasse em casa, né? Então, qual é o sentido? Então, as empresas, elas estavam aprendendo a lidar com esse novo cenário, que foi novo para todo mundo, e isso foram em todas as empresas, né, em todos os segmentos, nas escolas, no agronegócio, na questão do comércio, no varejo, né, então todos os ramos passaram por esse aprendizado. Né? Então, as empresas elas acabaram aprendendo, errando, vendo, fazendo teste, o que dava certo e o que não dava. Mas nós já passamos dessa fase. Né? Nós já estamos entrando numa outra fase e muitas empresas não conseguiram evoluir. Então, nós precisamos, sim, garantir aí essa questão do desenvolvimento da empatia, do desenvolvimento da escuta ativa, né? Desse tomar o café para a gente discutir, para a gente até desabafar, né? Às vezes eu estou com algo aqui na garganta, isso está me deixando mal, está me deixando doente. Se não tiver uma pessoa que possa escutar, né? Que às vezes o ser empático não é nem você dar palpite, você dar conselhos, é o escutar. Às vezes só o fato de você escutar a pessoa e balançar a cabeça, né? Ela já vai se sentir aliviada. Olha que gostoso, né? Isso é um ser humano, gente. A tecnologia não faz isso, né? Então, como é bom e muito, eu acho que essa questão também para garantir isso, Pri, é a questão que a gente pode sim fazer comunicação através de plataformas, né? Que a gente já viu aí, através de aplicativos, WhatsApp, né? Celular, mas a gente precisa entender também que tem momentos que a gente tem que estar o olho no olho, né? Então, a gente sim tem plataformas ali onde a gente controla o PDI do colaborador, onde a gente coloca os nossos feedbacks para esse colaborador, mas eu acho que não tem nada melhor do que você dar um feedback olhando no olho, né? O feedback é algo construtivo, né? Então, é você se mostrar que você está ali junto, presente, que você está ali para ajudar, né? E ouvir esse colaborador nas suas dores também, nas suas dificuldades, entender o motivo do feedback ali que você está dando, né? Então, esses alinhamentos, essas conversas sensíveis, eu ainda acredito que o olho no olho, né, ele é importante, ele é confortável, ele é acolhedor, né? Então, não é algo frio como uma comunicação por plataforma, utilizando ferramentas, né? Nem que depois você registre, né? Acho que é importante você registrar na ferramenta aquilo que foi comentado, né? A ação que você tomou, mas o primordial ali, a conversa, ela faz toda a diferença, né? E isso é né? Somos nós. E isso precisa ser desenvolvido nas lideranças. Isso é uma certeza absoluta, né? Nós precisamos desenvolver de novo, desenvolver as lideranças. Que nós somos seres que nos estabelecemos nas relações.
e nada substitui realmente esse calor humano. Eu adoro quando chegam os momentos de jornada de desenvolvimento que nós temos na empresa, onde a gente tem a oportunidade de encontrar as lideranças, poder abraçar, poder ver como que eles estão, até porque vem lideranças de outros estados também. Por mais que a gente fale via ferramenta corporativa, é tão bom quando a gente consegue encontrar um colega que vem de outro estado e às vezes vem com um presente gostoso, né? Esses tempos eu ganhei doce de leite de Minas Gerais, gente. Então, existem também aqueles mimos, aqueles carinho que não é só o abraço, né? É muita coisa que tem ali naquela roda, naquela conversa, é um papo muito acolhedor, é um momento que a gente tem para falar sobre a família, sobre os filhos, né? O crescimento, que a pessoa também espera de dentro dos objetivos que a empresa tem para ela, né? Entre estar no remoto e estar no presencial, eu prefiro realmente estar no presencial. Eu amo contato com pessoas, né? Isso para mim é fantástico. E por que algumas pessoas resistem? Porque, infelizmente, a gente paga por aquelas que utilizam de forma errônea, né, as ferramentas. Dependendo da relação contratual, elas acabam trabalhando para mais de uma empresa. Então, a gente também tem que levar em consideração a cultura daquele cliente onde eu estou dentro da casa dele, que ele abriu as portas para me receber. E, obviamente, que ele vai dar sempre preferência para o presencial, né? Ele quer ver a pessoa ali trabalhando. E está tudo bem. Então, a gente tem que, às vezes, dar um passinho atrás para mostrar que realmente é possível a gente trabalhar remotamente com qualidade. Não é o cartão ponto, não é o horário, é a entrega de qualidade que a gente precisa, de fato, realizar. Espero um dia chegar no 100% lá. É isso, eu acho que é isso também que nós precisamos, né, enquanto RH, desenvolver, né, nas lideranças, na alta liderança, na gestão, né? Não é o tempo que você gasta, né? Não é o tempo de trabalho, é a sua entrega, o quanto você está entregando, né? Porque muitas vezes eu fico lá 8 horas e não dou tanto resultado quanto se eu tiver, de repente, aqui focada no meu trabalho e em 3 horas eu te entregar, né, o meu resultado. Então, eu acho que é ponderar, né? Voltando ali na palavra, equilíbrio, né? É equilibrar todas essas coisas. Por exemplo, se a gente pensar que São Paulo, né? Eu levava 2 horas para chegar no serviço e 2 horas para voltar. Muitas vezes eu já chegava no serviço estressada, cansada, porque o trânsito é coisa maluca, não é? E quando você está no home office, você já está focado aqui, você já chega aqui, já senta, já vai trabalhar, você entrega. Então, a gente entende que sim, nós precisamos estar no presencial também, porque é muito importante, né? Eu preciso ter esse contato, mas a empresa também precisa entender que no remoto ela também precisa confiar em mim, né? Ela precisa cobrar as minhas entregas. O conceito de remoto é diferente do conceito de tempo presencial. Então, é tudo isso que nós precisamos ainda desenvolver, que ainda não está claro para as organizações, né? Eu preciso, no remoto, cobrar resultado, as entregas, né? O tempo de entrega. Então, eu acho que é isso que precisa ficar muito, muito claro, né? E aquela questão do combinado, né? A questão da comunicação, da clareza, do que eu espero, né? Do que eu quero. Isso precisa ser muito bem trabalhado dentro das organizações entre empregador e colaborador, né? Então, isso daí, quando essa comunicação ela é muito assertiva, a gente tem muito resultado, né? Então, tem empresas que estão tendo resultados assim maravilhosos com esse trabalho, né? Mas tem empresas que ainda não entenderam o processo, e é isso que a gente precisa desenvolver. É para isso que eu acho que a gente está todo mundo aqui, né, junto. A Elisete traz muito na fala dela sobre a segurança psicológica, e é verdade. E para isso a gente precisa desenvolver lideranças, né? É um passo de cada vez, é trabalhar as nossas. Primeiramente, o sponsor, né? A pessoa que vai apoiar esse projeto, depois as lideranças e os próprios colaboradores. Tem que haver confiança mútua. É importantíssimo. Nós precisamos realmente fortalecer essa confiança entre todos que fazem parte daquela organização. E não é simples, não é do dia para a noite.
né? É uma jornada, e a jornada ela leva tempo, mas o resultado ele vem, né? Basta a gente ter persistência, trabalhar, ter um olhar humanizado para tudo que a gente se propõe a fazer. Uhum. Bom, Dani, algum exemplo, alguma contribuição, o pessoal que está nos assistindo aqui também na live? A gente tá, daqui a pouco, né? Eles vão nos derrubar, nosso tempo está acabando, para nossa tristeza. Ai, meu Deus, né? Acho que tudo que a gente falou, né? Eu acho que para quem está aqui, né? Eu acho que é o equilíbrio, né? Quando eu fui lendo aqui a questão de acolhimento, de participação, né? Sempre falo que eu gosto muito da palavra cocriar, né? Como que a gente traz essa turma, né? Para cocriar, para trazer, para contar, né? Que quem está ali na operação e muitas vezes no trabalho, né? De linha de produção é quem vai nos contar como que a gente aprimora o processo, como que a gente olha para o maquinário, como que a gente olha para o ambiente de trabalho, como que a gente evolui como organização, né? Eu sempre falo que a delícia de ser RH, de trabalhar com isso, de poder ouvir, né? E essa escutativa, de ter um ambiente de segurança psicológica, né? Que a Elisete traz, de falar assim, me conta tudo que está ruim, porque eu quero cuidar de você, né? Eu vi que quando a NR1 veio, né, e toda essa questão de comunicação veio, porque ela já estava aí, né? Toda essa atualização que foi feita, né? Ela já nos cobrava, né? E gerou muita instabilidade nas empresas, porque grande parte já sabe algumas coisas que acontecem que emocionalmente é muito pesado, né, ali dentro. A sobrecarga, né, quando eu vi a Sônia falando, quando a gente está em home office, né, a gente é produtivo, a gente senta, né, e por um outro lado, muitas vezes, algumas lideranças e alguns pares, muitas vezes, né, eles não entendem esse limite, né. Então, se eu pudesse contribuir com algo, encontre equilíbrio, né? Escutem pessoas, escutem os pares, né? Façam com outras empresas, com parceiros. Se tiver gente de RH aqui, né? A gente sempre fala, RH não seja inimigo de outro RH. E todo mundo parceiro, né? A gente está aqui para construir, para compartilhar conhecimento, para compartilhar ideias, né? Que muitas vezes a gente fala, poxa vida, o que eu faço agora, né? Alguém me ajuda a subir o drone, porque a gente está ali no meio, né? Do fogo e a gente não enxerga. Então, se eu pudesse falar algo, escutem, né? Usem a tecnologia a favor de vocês, encontrem equilíbrio, porque eu acho que essa é a maior riqueza, né? A evolução do mundo está aí, a tecnologia veio ao longo desses anos e a gente está diante de um desconhecido, porque daqui a um dia muda tudo, né? E a gente vai se atualizando. Mas usem pessoas de uma forma muito positiva, né? Cocriem, cuidem, transformem o clima organizacional usando os talentos que estão aí dentro das corporações. É bem isso, Dani. Eu sempre falo assim, né? É um processo que não volta mais, né? É daqui para frente, né? Não tem como não ter mais esse processo, né? E ela sim está transformando as relações no trabalho e todas as relações familiares também, né? Estão sendo transformadas em relação à tecnologia, né? Então, a tecnologia ela traz oportunidades, da mesma forma que ela traz desafios, né? É algo novo, é algo que está vindo, e toda vez nós vamos ter coisas novas daqui para frente, né? Eu falo assim, olha, se a gente fizer um comparativo, quando surgiu lá o rádio, depois quanto tempo depois que veio a televisão, depois quanto tempo depois que veio, né, o telefone, depois o tempo entre uma coisa e outra ele foi diminuindo, né? E olha quanta coisa agora está acontecendo num curto espaço de tempo. Antigamente, uma geladeira durava quantos anos? Né? Hoje, a gente está colocando geladeira com tempo curto. Então, isso tudo é tecnologia, é inovação, porque tudo muda muito rapidamente. Né? E a gente quer o melhor, a gente quer o novo, a gente está... Né? E eu falo que essa geração agora é muito antenada. Né? Às vezes, eu compro um celular aqui,
eu falo assim, eu dou para o meu filho, né, para minha neta, me ajuda aí. Eles rapidinho, eles mexem, eles descobrem tudo, né? E a gente fica com medo de clicar num negócio ali e dar tudo errado, né? Então veja como as coisas são diferentes, né? As coisas evoluem, mas a gente tem que se adaptar a esse novo, né? Então, a gente precisa, sim, né, entender, ver o que a gente pode tirar de positivo. Tem muita coisa boa, né? A facilidade que a gente tem aí da comunicação, da colaboração, né? O aumento da produtividade que a gente consegue automatizando, né, os processos, como a Pri trouxe, né? Como a gente pode promover o bem-estar dos colaboradores com a tecnologia. Então, tem muita coisa legal, boa para a gente aproveitar, né? E eu acho que a gente conseguiu trazer aqui, ou pelo menos provocar, né, essas reflexões essa noite. Eu achei que foi muito produtivo, muito legal a nossa discussão e que passou muito rápido, gente. Vocês não acharam? Não? Foi muito rápido. Queria que mais um tempão, né? Mas tá bom, né? Muita coisa ainda para comentar sobre isso. E que a gente possa, de fato, facilitar a comunicação com os nossos times. A gente não tem a resposta para tudo. Ouvi-los é fundamental, porque muitas vezes é uma informação muito simples, que a gente precisa da resposta, eles têm. Né? Então, ter um canal de escuta aberta, transparente, com segurança realmente psicológica, isso é fundamental. Engajem os colaboradores, façam com que eles se sintam pertencentes de fato à organização. Existem empresas mais abertas, outras que estão caminhando, né? Não existe empresa rígida, dura, existem pessoas. E nós somos os responsáveis por esta transformação. Muitas vezes, os colaboradores responsabilizam a empresa, mas essa empresa não aceita mudar. Será que é a empresa que tem que mudar? Fica aqui a reflexão. Será que realmente eu estou aberto a ouvir, a contribuir? Porque uma empresa é feita por pessoas. Ela foi construída por um empresário que teve um sonho. Ele só tem um cargo diferente do nosso. Porque né, ele também é ser humano. Ele também tem os seus sonhos, as suas aspirações e a sua vontade de mudar. E compete a nós também ajudar. Sermos humanos olhando para humanos. Que a gente tenha, de fato, conseguido provocar um pouco vocês, trazer o benefício da tecnologia, né, para o nosso dia a dia, com clareza, com transparência, com acolhimento, automatizando aquilo que for possível, para que, de fato, a gente possa cuidar cada vez mais das nossas pessoas. Estamos aí quase findando essa noite maravilhosa, penúltimo encontro, né, desse mês que foi intenso, com muitas lives. Espero que o público presente aqui tenha conseguido assistir o máximo essas lives aí. Então, a gente quer agradecer imensamente a presença de cada um de vocês nesse painel virtual. Esperamos que, de fato, vocês ao longo, né, do mês tenham conseguido assistir, mas amanhã é a última, então não acaba por aqui, tem ainda amanhã, né, às 20 horas, pontualmente. Convidem as pessoas que vocês querem impactar nesse movimento maravilhoso. Ainda tem muito, gente, o que fazer, e a gente conta com cada um, né? A Verusca, que é a nossa grande idealizadora aí desse projeto, desse segundo Encontro Nacional pela Humanização, estará presencialmente nos dias 29 e 30 em Itu, São Paulo, né? Ainda temos ingressos, então entre lá no site www.maihumanizado.com.br, corram, são as últimas vagas. Tem muita surpresa, muito convidado especial e, obviamente, né, a própria Vê aí que vai conseguir abrilhantar esses 2 dias maravilhosos com uma bagagem imensa
com um olhar muito acolhedor, muito humanizado. Ela é uma pessoa formidável, e eu disse na live para ela e volto a repetir, ela toca de verdade a alma. Então, gente, vamos juntos. Uma excelente terça-feira para vocês. Fiquem com Deus. Vê, obrigada aí pela oportunidade e a gente se encontra. Meninas, querem dar um tchau pro pessoal? Eu quero agradecer também a IAV, né, por tudo, ela sabe aí o quanto ela tem ajudado, né, e ela toca realmente a alma e o coração, né, a participação de todos aqui pelas valiosas contribuições, a você, Pri, Dani, muito obrigada pela parceria, por estarmos juntas aqui nessa missão, e convido aí todos, né, para que a gente vá juntos para construir esse futuro, né, do trabalho mais humano. Contamos com todos vocês também. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Foi um enorme prazer. Obrigada para quem esteve aqui. Obrigada para quem ainda vai assistir, né? Que a gente possa ter aí contribuído com vocês. Eu, Daniela, fico à disposição, a Talentize Pro Result e as meninas, a equipe também estão todas à disposição de vocês para a gente trocar figurinha, trocar ideias, encontrar. E estaremos presencialmente em Itu para dar um beijo aí, então vai ser um prazer conhecer aí quem estiver por lá. E com certeza vamos dar um beijo, um abraço muito gostoso aí na Verusca, que é uma grande inspiração para todas nós, tá bom? Muito obrigada, um beijo para todo mundo, espero que todo mundo fiquem bem aí, e até quinta-feira, quinta e sexta-feira, se Deus quiser.